Olá, pessoal. Boa noite de terça-feira. Nós estamos aqui na última terça-feira do ano e é um prazer estar com vocês em mais um estudo aqui do canal ABBM TV. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Vamos falar dos bem-aventurados nessa nossa última conversa do ano aqui do canal. Meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da ABBM. As bem-aventuranças, elas são, então, as promessas de felicidade de Jesus. As bem-aventuranças são promessas de felicidade, como acabei de falar. Por quê? Jesus redefine a felicidade não como bens terrenos, mas como um estado de plenitude interior, a comunhão e comunhão também, claro, com Deus, ensinando que a verdadeira alegria vem de viver com humildade, misericórdia, justiça e paz. As bem-aventuranças, elas delineiam um caminho de desenvolvimento moral e espiritual que liberta o espírito das imperfeições humanas, terrenas, por assim dizer. Dessa forma, apontam as características que o espírito, então, deve desenvolver para evoluir. Na visão espírita, as bem-aventuranças são um programa, gente, tá? De vida e um estado de espírito a ser alcançado através da reforma íntima e da prática do amor e da caridade. Jesus falou sobre as bem-aventuranças no famosíssimo Sermão do Monte, descrito no Evangelho de Mateus, mais especificamente nos capítulos 5 a 7. E de forma um pouco diferente, também temos lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, ensinando qualidades para o reino dos céus. Jesus proferiu as bem-aventuranças para uma multidão lá no norte de Israel, no planalto de Corazim, na Galileia, mais especificamente no Monte das Bem-aventuranças, ou Monte das Beatitudes, localizado, então, perto do mar da Galileia, entre o Tábiga e Cafarnaum, como parte dos seus ensinamentos mais amplos sobre a moral e o reino dos céus, o Sermão do Monte. A inclinação natural, né, da multidão ouvisse Jesus, os ensinamentos de Jesus, incluindo as famosas bem-aventuranças. Jesus, então, é o modelo de perfeição moral, gente, que Deus ofereceu a nós, à humanidade. Seus ensinamentos, especialmente as bem-aventuranças, são a destilação da lei divina ou natural que está inscrita na consciência de todos os seres humanos, de cada um de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças são o tema do capítulo 5. Então vamos conversar hoje sobre os apóstolos, em face das bem-aventuranças também. Os apóstolos, muitos pescadores, pessoas simples, exemplificaram a humildade de origem, mas precisaram trabalhar, como todos nós, o orgulho e a ambição por posições de poder. Então, dessa forma, vamos aqui para a leitura da nossa página inicial da noite de hoje, que vai ser do livro Pão Nosso, tá? Bem-aventuranças, é o tema, ditado pelo Espírito Emmanuel, médium, né, foi Francisco Cândido Xavier, de Pão Nosso, editora FEB. Então vamos à leitura. Sereis, vou começar aqui para vocês. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso amor, o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus, em Lucas 6, 22. O problema
das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem. Muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Texto do Espírito Emmanuel. Agora, então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui, pedindo toda a proteção e amparo da espiritualidade amiga, pedindo também a inspiração necessária para que possamos compreender e reter tudo aquilo que for conversado à noite de hoje. Pedimos assim a permissão para iniciar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Mestre Jesus, graças a Deus. Então, pessoal, vamos agora dar início aqui à nossa conversa, quer dizer, a continuidade, né? Sobre aqui o estudo Bem-aventurados os aflitos. Assim, temos aqui quais são as bem-aventuranças, tá? Então vamos conversar aqui inicialmente sobre, podemos apontar 8 bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E também, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os limpos ou puros de coração representa a pureza de coração, que é a ausência de maldade e o esforço para produzir bons pensamentos. Isso, né, se conecta com a humildade e com a lei do progresso. Os que choram, porque serão consolados, é a base do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Explica que os sofrimentos, ou seja, as aflições, que sentidos por nós aqui na Terra, são provas ou expiações escolhidas pelo Espírito para seu aprimoramento.
E a paciência em suportá-los levará a consolação e a felicidade futuras no mundo espiritual. É importante, gente, destacar também que os que choram se referem ainda, né, também ao arrependimento sincero e ao autoconhecimento das próprias falhas, levando à consolação e ao crescimento espiritual. Os mansos estão relacionados, por sua vez, à lei da conservação e à lei da sociedade. A mansidão, a temperança e a paz, ou seja, são opostos à cólera e à violência. São virtudes essenciais para a vida em harmonia. E o progresso social, por sua vez. Jesus, gente, ressalta a importância de ser um pacificador, um agente da paz, conciliando e harmonizando, tá bom? As pessoas, promovendo a união e a fraternidade, obedecendo, assim, a lei de amor. Um pacificador, para a gente ter uma ideia, significa um conciliador, um harmonizador, ou seja, é aquele que exerce a paz, o agente da paz, o amigo da paz. Onde buscar a paz? Dentro de nós. É isso, né? Essa questão não significa descanso, mas sim pensamentos, palavras e ações edificantes, o que gera movimento e reflexão. O sentimento de justiça é inato no espírito, e o desejo por ela move o progresso moral. Aos injustiçados cabe suportar as perseguições por defender o bem e a verdade, perseverando no caminho da evolução. Reforça a certeza do reino de Deus, o estado de perfeição espiritual. Os misericordiosos estão vinculados à lei de amor e caridade. A misericórdia, a indulgência e o perdão das ofensas são a essência da caridade, de acordo, inclusive, lá com a questão 866 do Livro dos Espíritos. As bem-aventuranças, então, são um conjunto de diretrizes para a evolução do espírito. Jesus nos deixou, nos brindou um caminho para alcançar a verdadeira felicidade através do progresso moral, progresso interior. Bem-aventurado é uma expressão de Jesus que significa dizer o quê? Os felizes, sob o aspecto espiritual. Esse significado, por si só, já nos leva a perceber quanta reflexão exige o estudo das bem-aventuranças. O livro Pão Nosso, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, cita lá numa parte: confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Tá? Mas, assim, quais os principais aspectos a serem sobre as bem-aventuranças na visão espírita? Dentre as obras básicas da doutrina espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que expõe a visão espírita sobre o Novo Testamento, sobretudo os ensinamentos de Jesus. Então, os que falam ou escutam, os que falam e dizem que o espírita desconhece ou não levam em conta os textos bíblicos, é bom, gente, conhecer com bastante profundidade o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, antes de falar qualquer coisa. Mas, infelizmente, sempre há os que falam sobre qualquer coisa, mesmo não sabendo nada, mesmo sendo ignorantes nos assuntos, ou seja, desconhecerem sobre o que estão falando. Isso acontece, infelizmente, demais. Sobre as bem-aventuranças, o Espiritismo enxerga a importância da prática do autoconhecimento e da reforma íntima. Falando mais uma vez nisso. O ponto de partida é o mergulho interior para a gente reconhecer o quê? Para reconhecer as próprias imperfeições. Então temos humildade e mansidão. É importante ser autêntico
sem pretensão altruísta. Misericórdia e justiça, para compreender o próximo, perdoar e buscar com imparcialidade. Pureza e simplicidade, atitudes inseparáveis da humildade, né? Serenidade e paz, o equilíbrio espiritual permite suportar as provas com fé e perseverança. Isso ainda é difícil para a gente. Jesus sempre destacou a vida futura, isso é enorme importância. Jesus, gente, ensinou que a vida futura é a verdadeira vida, ou seja, a vida espiritual, o objetivo para o qual a existência terrena é preparo e aprendizado. É claro que até atingirmos o nível de espírito puro, espírito perfeito, retornaremos ao plano espiritual e à vida da matéria mais densa infinitas vezes até a nossa ressurreição, ou seja, até o atingimento do nosso estado de perfeição espiritual. Até lá, vestiremos vários corpos físicos, várias vestes físicas, em muitas vidas, ou seja, em muitas encarnações, muitas vidas sucessivas na matéria mais densa. Falo matéria mais densa porque o corpo espiritual, o perispírito, também é a matéria mais sutil, que a espiritualidade chama de quinta essenciada. Então, são várias reencarnações em uma única ressurreição, que não tem nada a ver com recompor corpo físico, essa ressurreição. Mas a construção da vida futura, ou seja, daquilo que vamos colher de bom e ou de ruim, depende do que praticamos agora, a vida atual. Por isso é muito importante a prática do bem, na nossa vida atual, na vida presente. A ideia de acumular tesouros no céu, ou seja, virtudes, em vez de na terra, reforça a importância da vida futura sobre a material. E as bem-aventuranças lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os temas abordados sobre bem-aventurados os aflitos são, primeiro, a justiça das aflições. Segundo, causas atuais das aflições. Depois, causas anteriores das aflições. E aí vem na sequência, esquecimento do passado, motivos de resignação e, por fim, o suicídio e a loucura. Então, a justiça das aflições é a lei divina que explica as dificuldades e sofrimentos como consequências das ações passadas. Pode ser em vidas passadas, nessa vida mesmo, um pouco antes. Então, arrependimento e expiação. Ou oportunidade de aprendizado e evolução. Aí está mais ligado à prova, à aprovação. De acordo com a lei de causa e efeito, a lei de causalidade, toda ação, boa ou má, gera uma consequência que retorna ao seu ponto de origem, sendo as aflições o efeito dos desvios ou faltas que cometemos na vida atual ou nas anteriores. As aflições têm uma causa justa, visando o progresso de todos os espíritos, e não é castigo, é educação. As causas atuais das aflições vêm principalmente das nossas próprias escolhas e atitudes nessa vida. Afinal de contas, temos livre-arbítrio, conquistamos ele, quando saímos, evoluindo do reino animal para o reino hominal, adquirindo consciência, inteligência, livre-arbítrio. Então, resultando em consequências naturais, lei de causa e efeito, como que a gente comete por imprudência, por vícios, por egoísmo, por desorganização, por falta de atenção, por vaidade, falta de educação moral, que geram, tudo isso gera sofrimentos. Então, as aflições têm causas que podem ser atuais, repetindo, ou seja, nesta vida, por orgulho, ambição e imprudência, ou em vidas anteriores, erros e faltas de vidas passadas resgatados em reencarnações, visando a expiação e aprendizado. Essas causas anteriores são mecanismos da justiça divina para o aperfeiçoamento, onde o espírito escolhe provas para reparar o mal
progredir e se purificar. O esquecimento do passado, ou seja, de vidas anteriores, é uma bênção, tá, gente? Uma bênção divina e terapêutica. Um véu temporário que protege o espírito das dores e dos fardos, dos erros passados cometidos, da vergonha e por aí vai, permitindo assim o recomeço com o livre-arbítrio, sem o peso de ódios, de remorsos, facilitando o aprendizado, o progresso moral e o reajuste. Os motivos para a resignação incluem a compreensão de que o sofrimento é uma oportunidade de expiação de erros passados, um auxílio, então, né, para o progresso espiritual. E de uma forma, também é uma forma de quitar débitos com a justiça divina. As aflições são consequências. As dificuldades, então, né, as aflições são ferramentas para o desenvolvimento de virtudes. Compreender a brevidade da vida terrena, é muito curta a vida terrena comparada aí, né, com séculos, milênios, né, e a eternidade do espírito diminui a importância das coisas materiais. A gente vai passar a dar menos importância. É lógico que temos necessidades e tudo mais. Bom, e aí isso torna o sofrimento bem mais suportável. A resignação ativa é um movimento interno de aceitação que quebra o orgulho e a rebeldia, purificando o espírito e abrindo caminho para a paz e a clareza. O suicídio, gente, é uma infração gravíssima às leis divinas que não cessa o sofrimento. Toda vez que você tira a vida sua própria ou a de outro, você está cometendo um gravíssimo crime contra as leis divinas. E temos também a loucura, que é vista como desequilíbrio, que pode ter causas orgânicas ou espirituais, ou seja, obsessão. Sendo a fé e a resignação os melhores remédios para ambos. O suicídio não é uma solução para a dor. Muito pelo contrário, porque ela se intensifica no plano espiritual. Acha que o problema vai acabar quando matar, mas vai matar o corpo e o espírito vai continuar com o corpo mais sutil no plano espiritual, e com as consequências todas, as dores e tal, do ato cometido. Então, o suicídio causa muito mais sofrimento após a morte, porque o espírito permanece ligado ao corpo por um tempo mais longo do que o normal. Então, ele vai sentir o corpo lá, né, definhando, putrefação e por aí mais, e não é fácil. Os relatos dos espíritos que nos contam essas experiências. Então, sobretudo, devido à grande quantidade, né, de ectoplasma que sustentaria a vida física ainda por muitos anos. Viemos mais ou menos com a programação e temos a ectoplasma, ou seja, de uma certa forma, o combustível para ficar vivo, mais ou menos, vamos lá, tantos anos, tá? E o espírito vai ficar no plano espiritual, aquela questão do ectoplasma por esse tempo todo é muito complicado. Bom, então o comportamento, vamos lembrar um pouquinho aqui, refletir, dos apóstolos, de acordo com cada bem-aventurança, como era, mais ou menos, cada apóstolo. Seres como nós, que tiveram uma enorme chance, né, um enorme privilégio de viver com Jesus. Então, a avaliação dos apóstolos, de acordo com as bem-aventuranças, envolve uma interpretação de suas personalidades e ações descritas nos evangelhos e no livro de Atos. As bem-aventuranças, está em Mateus 5, 3, 2, descrevem o ideal de vida cristã e os apóstolos, com suas virtudes e defeitos, exemplificaram algumas delas, especialmente após a ressurreição de Jesus, que chamam de ressurreição. Pedro, inicialmente, era impetuoso e confiante em si mesmo. Afinal de contas, ele negou Jesus por 3 vezes, mas depois se tornou um líder humilde, reconhecendo sua fraqueza. Aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pedro e Maria Madalena, Maria de Magdala. Então, não apóstolo, mas discípula próxima. Também ambos foram os aflitos, né? Ou seja, os que choram. Pedro chorou amargamente após negar Jesus. Essa aflição o levou a um profundo arrependimento e dedicação. E João e Tiago, filhos de Zebedeu, foram os mais próximos aos mansos, inicialmente chamados, para quem lembra, de filhos do trovão, por Jesus, devido ao seu temperamento explosivo. Eles queriam pedir
fogo do céu para consumir uma cidade, por exemplo. Mas depois, João se tornou o apóstolo do amor. Desenvolveram a paciência, a gentileza e controle da raiva. Paulo, apóstolo, não dos dois originais, afinal de contas, ele não conviveu com Jesus como os demais. Né? E Mateus, ambos tiveram fome e sede de justiça. Paulo, antes Saulo, de Tarso, perseguiu a justiça zelosa, embora equivocada, a princípio. E depois dedicou sua vida a pregar a justiça do Cristo. Mateus, um cobrador de impostos, buscou uma vida de retidão após ser chamado. Né? Natanael, né? Também o outro, Bartolomeu, foi exemplo de pureza do coração. Jesus disse a ele: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Está lá em João 1,47. Demonstrou pureza de intenção desde o primeiro encontro. E Tiago, o menor, filho de Alfeu, apontou para a prática do pacificador, líder da igreja em Jerusalém, conhecido por sua sabedoria e moderação nas decisões que envolviam conflitos culturais e religiosos. Está lá em Atos 15. Promoveu harmonia e reconciliação. Apesar de suas virtudes e do papel crucial que desempenharam, os apóstolos de Jesus eram espíritos imperfeitos, como eu falei aqui ainda há pouco, como todos nós hoje. Eles apresentaram falhas notáveis antes de conviverem e aprenderem com o Mestre Jesus. Então tivemos exemplo de falta de fé, né, dúvida, em Tomé, por exemplo, quando duvidou até ver Jesus na sua frente, sem o corpo físico, porém materializado em seu corpo espiritual. Houve ambição e ciúme dos apóstolos, quando discutiram sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. É só conferir lá em Marcos 9, 33 a 37, evidenciando orgulho e desejo por status. Medo e covardia dos apóstolos que fugiram e abandonaram Jesus durante sua prisão e crucificação. Falta de compreensão espiritual, que muitas vezes não conseguiam entender os ensinamentos de Jesus sobre seu sofrimento e materialização do perispírito, por terem ideias preconcebidas, como muitos hoje ainda têm. A jornada, então, dos apóstolos com Jesus ilustra a transformação de indivíduos falhos, espíritos imperfeitos, em pilares da divulgação dos ensinamentos do Cristo. Os apóstolos concluíram suas encarnações na época de Jesus, desenvolvendo as virtudes das bem-aventuranças em suas vidas e ministérios. O Espiritismo não enxerga os eventos pós-morte de Jesus como algumas outras visões teológicas cristãs enxergam. É uma vertente cristã? Sim. Estuda os textos bíblicos? Sim. Para muitos teólogos, não relacionados ao Espiritismo, ocorreu a ressurreição corporal de Jesus após a crucificação, do corpo denso. Já para a doutrina espírita, Jesus se materializou, corpo espiritual, perispírito. A crença teológica, ou seja, interpretativa na ressurreição, envolve o retorno do corpo físico, o corpo denso, esse corpo nosso, à vida. A ressurreição da carne é um dogma da igreja. E a reencarnação é um princípio espírita. Muitas coisas ditas não estão, inclusive, nos textos bíblicos, mas são interpretados por teólogos, e muitos fiéis aceitam como verdade aquilo que é uma ideia, uma interpretação apenas divulgadas pelos outros que interpretaram. O Espiritismo defende que a morte só ocorre para o corpo mais denso, ou seja, o corpo de carne, mas não para o corpo espiritual. Ou seja, o perispírito não morre, o corpo espiritual não morre, continua. Então o ser continua vivo, deixa de ser alma, se torna espírito. Portanto, ninguém morre após o corpo mais denso na visão espírita. O corpo mais denso usado durante a vida física é que se esvai. A doutrina espírita defende que, após a crucificação de Jesus,
né, e desencarne, ou seja, morte do corpo físico dele, o espírito de Jesus, em um estado de adiantamento espiritual, de espírito de luz, perfeito, superior, teria capacidade de materializar seu perispírito, corpo espiritual fluídico, de forma visível aos apóstolos e outras pessoas. Bom, então agora vamos lá, já na parte final aí, buscando o encerramento. Ser um aventurado, um bem-aventurado, é um processo curto ou um processo longo? Vejamos que os apóstolos de Jesus foram como todos nós somos hoje, repetindo o que eu já falei. Portanto, espíritos imperfeitos. Portanto, a avaliação dos apóstolos em relação às bem-aventuranças foca na jornada de cada um para alcançar as respectivas virtudes. Que o olhar sobre os apóstolos possa, então, nos auxiliar a olhar para nós mesmos. Vamos aos encontros, cultos de nossas respectivas religiões. Ótimo. Muitos fiéis executam, inclusive, rituais, cultuam imagens, mas o quanto essas práticas ajudam a reflexão e respectiva melhora interior de cada um de nós. Se a nossa fé consegue fazer de nós uma pessoa melhor, aí sim, então o objetivo da religião, da fé que abraçamos, está sendo realizado. De tornarmos seres melhores, mais evoluídos, mais maduros, mais despertos, como mostrou Jesus para nós. Deixou tudo pronto. É para isso que ele veio. Não tem essa questão de livrar-nos do pecado, nada disso, a não ser através do ensinamento que ele nos deixou, nós livrarmos do pecado, que significa errar o alvo, ou seja, errar, tá? Deus, errar o bem. Bom, as bem-aventuranças são desafios, então, morais, que, ao serem vividos, habilitam o espírito para as atividades no plano superior, sendo um roteiro para a transformação de cada um de nós. Vamos lembrar que, enquanto alguns de nós, mesmo tendo diferentes religiões, pontos de vistas, estamos buscando melhorar e não vamos cometer preconceito com a religião alheia. Só a minha serve e tal. Mas, infelizmente, ainda há muitos que seguem praticando crimes horríveis, homicídios, roubos, furtos, os famosos agora atuais golpes. Outros nem cometem crimes tão característicos, tão escabrosos, né? Mas como espíritos primitivos. Mas ainda se preocupam mais com a vida material, estão melhor que essas pessoas que ficam tentando enganar outra, roubar outra, furtar outra, né? Cometer estelionato, homicídio e tudo mais. Mas ainda se preocupam mais com a vida material do que com os valores do espírito. Muitos ainda buscam poder, status, fama, riqueza, beleza física e se envaidecem, por aí vai. Os governantes, os grandes empresários, líderes religiosos, políticos, diretores, pais, mães, se não desempenham de forma correta os seus papéis, né? Não executam boas gestões, aqueles que buscam o caminho da corrupção, excessos e demais atos ruins, estarão desperdiçando uma grande chance de que pediram a Jesus de renascer. Estamos nos momentos, gente, finais do planeta Terra como mundo que conhecemos, como mundo, ou seja, de provas e expiações. Muitas dessas almas que estão assim nesses terríveis erros tiveram poder no passado e erraram. Tiveram riqueza no passado e erraram, e por aí vai. E aí receberam nova oportunidade. Pediram. Todos nós prestaremos conta daquilo que nos foi entregue, inclusive o nosso corpo, assim que a morte do corpo chegar. Portanto, esse "o descanse em paz", tão famoso que alguns falam, não existe.
após a morte do corpo, o tribunal da própria consciência nos conduz a severos encontros com os nossos erros praticados. É imediato. E lá no plano espiritual, muitas coisas não vão ser agradáveis, né? E vão nos atingir. Quem não plantou o bem enquanto esteve vivo. O semear, gente, é livre. Mas o colher, a colheita, é obrigatória. Para seguirmos no planeta Terra e não sermos degradados para outros mundos, né? Precisamos tomar cuidado. Os que buscam a superação usam a aflição para se corrigirem. Os ingratos e levianos, os revoltados e desesperados, os que buscam vingança, não são os aflitos apontados por Jesus, negativo. Quanto aos pobres de espírito, por exemplo, significa ter consciência da própria imperfeição e buscar a humildade. Os misericordiosos e os pacificadores são os praticantes da caridade e da paz interna e externa. Os limpos de coração estão afinados com o desapego das paixões e imperfeições, buscando a pureza de intenção. Ninguém se torna um bem-aventurado de uma hora para outra. Não são conquistas imediatas. As bem-aventuranças são um roteiro para a felicidade na vida espiritual alcançada pela reforma moral no presente, transformando o sermão de Jesus em mapa para a evolução espiritual. Vamos aproveitar esse fim de ano, esse fim de 2025, né? Ou seja, esse fim de ciclo para refletir sobre nossas condutas e pensamentos. Será que aquilo que pensamos e fazemos está de acordo com o ensinamento de Jesus? Bom, pegando essa carona, que nos tornemos, então, exemplos como aflitos. Vamos nos esforçar para nos tornarmos exemplos para aqueles que não conhecem, ou que não refletem, ou ainda que não entenderam o que Jesus nos ensinou. Até filhos, sobrinhos, né, pessoas mais novas, alunos, observa a conduta dos mais velhos. Não importa o que falamos, e sim como agimos, ou que exemplo deixamos. Portanto, diante da dificuldade, seja o exemplo, pois Jesus fez isso com os apóstolos, mesmo na cruz. Ele foi o exemplo, como agir. O apóstolo Paulo nos alertou sobre toda essa nuvem de testemunhas, observadores, sobretudo, gente, do mundo espiritual. Sim, foi na carta dos Hebreus, lá no capítulo, aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Hebreu 12, 1. Portanto, Paulo já nos alertava que não estamos sozinhos, pois é uma nuvem de testemunhas nos acompanhando. Inclusive, testemunhas invisíveis. Ou seja, não detectamos fisicamente. E é claro, gente, é claro que também há uma nuvem, uma outra nuvem invisível. Qual é? Para nós, de acordo com a nossa sensibilidade. Tá? Quem nós conseguimos enxergar. Assim, em muitas falas, Paulo e exemplos de Jesus, ficou claro a existência do mundo espiritual, do corpo espiritual, do perispírito, da reencarnação e muito mais. O espiritismo está na Bíblia, sim. Há teólogos que interpretam os textos bíblicos de muitas formas, mas não são apenas esses teólogos que podem, né, que enxergam, que são intuídos, supostamente, né, por Deus. Então, aqui temos em Paulo e em Jesus uma pequena fresta do quão cristão o espiritismo também o é, como uma visão daquilo que está escrito nos próprios textos bíblicos. Quanto mais se amplia a sensibilidade, a cultura, o conhecimento, a empatia, a caridade e o amor, mais é possível se livrar da ignorância. E com essa fala, na carta para os Hebreus, Paulo também nos alerta que nós elegemos as almas, ou seja, os vivos, e os espíritos, ou seja, os mortos, que se conectam conosco por meio de pensamentos, palavras e ações. Desta forma, vamos nós, então, para a prece de encerramento da nossa conversa de hoje, que o nosso tempo já está aí
né, no limite. Então, fechando nossos olhos, limpando nossas mentes, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos e refletirmos mais um pouquinho sobre ensinamentos de Jesus, especificamente as bem-aventuranças, mais especificamente ainda, bem-aventurados os aflitos, como sermos os aflitos apontados por Jesus. Assim sendo, pedimos aos nossos guias e mentores que nos faça viva aqui a nossa conversa do nosso dia a dia, para que possamos praticar. E pedimos à espiritualidade amiga que tenhamos um ano de 2026 melhor do que foi 2025, sobretudo guiando nossos corações. Assim sendo, pedimos a Mestre Jesus para encerrar a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Bom, pessoal, então, acabamos aqui a nossa conversa de hoje. Agradeço o carinho da atenção de todos vocês e feliz ano novo, um próspero ano para todos nós, que possamos ser melhores, mais evoluídos, mais maduros do que fomos esse ano 2025. Até o próximo encontro. Curtam, indiquem esse vídeo do canal e os demais vídeos também. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus.